Olá, mais uma prova do CREMEP a gente vai resolver hoje. Os cargos que eu sei que fizeram essa prova foram esses dois aí da tela. Assistente técnico, né, que é técnico e arquivos, e assistente técnico, que no caso é o agente fiscal. Se há mais algum cargo, eu não tenho ciência disso, beleza? O que vale mesmo é olhar para o conteúdo da prova, porque mesmo para cargos diferentes, muitas vezes vem a mesma prova, beleza? Então vamos lá, vamos partir para a nossa resolução. Considere o seguinte diagrama de conjuntos abaixo, onde A e B representam dois conjuntos e U, o conjunto universo. Com base nele, assinale o item que C é igual a universo menos A união B. O conjunto universo, a gente aprendeu isso lá no nosso curso de conjuntos. São todos os elementos, então esse quadrado maior aqui. O conjunto universo possui todos os elementos possíveis de uma questão. E o que é o A união B? O A união B são todos os elementos que fazem parte do A apenas, do B apenas ou dos dois. Então, todos esses números aqui que eu circulei fazem parte do A união B. Ele quer fazer uma subtração. Todos os elementos menos os que estão dentro do A união B. Logo, só vai sobrar quem? Só vai sobrar quem está de fora. Esses que eu estou circulando individualmente são os que não estão dentro do A união B. Logo, a resposta vai ser o conjunto que contém esses números, em ordem crescente, 11, 15, 17, 19 e 21. 11, 15, 17, 19 e 21 está aqui na letra A. Prontinho, resolvida a questão. 18ª questão. Um professor de matemática quer dividir um grupinho de 6 alunos que estão inquietos em sala em outros 2 grupos de 3 pessoas cada, ou 3 duplas. Assinale a alternativa que possui a quantidade de maneiras diferentes disso acontecer para as duas situações distintas. Pessoal, nós temos uma questão aqui de combinação. O professor tem 6 alunos e ele vai separar esses alunos. Vai ter 2 situações. Na primeira situação, ele vai fazer 2 grupos de 3 pessoas e na outra situação, ele vai fazer 3 grupos de 2 pessoas. Essa questão ela é muito delicada. Delicada, assim, porque ela costuma ser um pouco diferente das que a gente está habituado a fazer. Por que eu estou falando nisso? Basicamente, nós temos que fazer, nessa primeira situação, um grupo de 6 pessoas vai ser dividido em 2 grupos de 3 pessoas. Então, significa que nós temos que fazer a combinação de 6 tomado 3 a 3. Mas é preciso tomar bastante cuidado. Por que é preciso tomar cuidado? Não basta fazer combinação de 6 tomado 3 a 3. Isso porque uma coisa é eu pegar 6 pessoas e tirar 3, montar um grupo com 3. Mas aqui ele está montando 2 grupos com 3 pessoas. Então, vamos prestar muita atenção no que eu vou fazer aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos formar o primeiro grupo. Nesse primeiro grupo, nós temos 6 pessoas e vamos escolher 3. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A combinação de 6 tomado 3 a 3. Então, 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Aí, 6 menos 3 fatorial dá 3 fatorial. Lembra, esse segundo aqui é o resultado da subtração dos dois aqui, tá? Esse aqui é da fórmula, esse aqui é a subtração dos dois. Então, eu vou decompor o 6 até ficar no 3 fatorial. Então, fica 6 vezes 4 vezes 5 vezes... Opa, errei aqui, né? Vamos voltar a arrumar isso aqui. Voltando, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. E agora? Bom, nós podemos cortar os repetidos, né? 3 fatorial aqui e 3 fatorial aqui. O 3 fatorial, gente, é 6. Ele é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, não é isso? E 6 vezes 1 dá 1. Então, eu posso cortar esse 6 com esse 6, porque 3 fatorial é igual a 6. Logo, 5 vezes 4 vai me dar 20. Então, para montar o primeiro grupo, eu tenho 20 pessoas. Só que há uma coisa aqui que eu preciso ficar alerta. Como assim, professor? Deixa eu tentar te explicar. Vamos numerar essas pessoas de 1 a 6, certo? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro grupo de pessoas poderia ser a pessoa 1, a pessoa 2 e a pessoa 3. Obrigatoriamente, o segundo grupo seria composto por quem? Pela pessoa 4, pela pessoa 5 e pela pessoa 6. Mas digamos que o primeiro grupo escolhido fosse as pessoas 4, 5 e 6. Então, aqui, obrigatoriamente, deveria ser colocado quem? As pessoas 1, a pessoa 2 e a pessoa 3. Mas, afinal, eu só mudei a posição. Os grupos de pessoas são os mesmos. E a gente não está preocupado aonde esse grupo vai sentar na sala.
O que eu quero saber é que as pessoas 1, 2 e 3 estão juntas. Não importa se elas foram escolhidas primeiro ou elas foram escolhidas depois. Então, dessas 20 combinações que eu tenho, eu sempre vou ter as coisas acontecendo duas vezes. Porque se eu escolher o indivíduo 2, o indivíduo 5 e o indivíduo 6, aqui, obrigatoriamente, na frente eu vou ter quem? O indivíduo 1, o indivíduo 3 e o indivíduo 4. Mas depois eu posso começar com 1, 3 e 4 e do outro lado eu tenho 2, 5 e 6. Espero que você tenha entendido. Então, tem gente contada duas vezes aqui. Logo, a probabilidade, as combinações possíveis vai dar o quê? 20 dividido por 2. No caso, 10. Há 10 formas diferentes de se montar grupos. Viu a diferença? Uma coisa é eu ter 6 pessoas e formar uma comissão com 3 pessoas. Os outros não estão nem aí para eles não vão ser escolhidos. Agora, quando todo mundo está envolvido no processo, ou seja, vou montar vários grupos, eu preciso descobrir quantas vezes vai se repetir a mesma configuração, beleza? Eu espero ter sido claro nisso aí que eu expliquei. Então, vamos lá. Nós já fizemos o primeiro, eu queria só frisar mais uma coisa. Seguindo a ideia matemática mesmo, como é que a gente faria aquela questão? Ela ficaria assim, ó. Combinação de 6 tomado 3 a 3. Então, para escolher o primeiro grupo, eu tenho 6 pessoas e posso escolher 3. Para o segundo grupo, eu teria combinação de 3 tomado 3 a 3. Por quê? Eu já tinha 6 pessoas e escolhi 3. Para o próximo grupo de 3 pessoas, só tenho 3 pessoas para escolher. Não tem jeito, certo? Então, não tem uma opção. Então, aqui, no caso, deu 10. E aqui, combinação de 3 tomado 3 a 3. Se você fizer a fórmula, eu não vou fazer, é super simples, vai dar 1. Beleza? Então, deixa eu fazer, né? Vai ficar 3 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 0 fatorial, que no caso é 3 menos 3. Corta esse com esse. 1 dividido por 0 fatorial é igual a 1. 1 dividido por 1 dá o próprio 1. Sempre a combinação de um número tomado a ele mesmo vai dar 1. Combinação de 5 tomado 5 a 5 dá 1. Então, a ideia matemática basicamente é essa. Eu demorei mais um pouquinho para poder esclarecer para você. Beleza? Agora, nós vamos, de fato, passar para a segunda parte. Então, nós temos ou a alternativa C ou a alternativa D como possíveis respostas. Beleza, vamos tomar a segunda situação. De novo, nós temos 6 pessoas, só que agora serão formadas duplas. E eu preciso frisar a mesma coisa que eu frisei no exemplo anterior. Uma coisa, gente, é eu pegar de 6 pessoas e formar uma dupla. Para formar uma dupla apenas, eu faço combinação de 6 tomado 2 a 2. E a resposta será a resposta final da minha questão. Outra coisa é eu formar 3 duplas com essas pessoas. Nesse caso, aí, o modo de trabalhar é diferente. Então, o primeiro passo é fazer a combinação, igual a gente já costuma fazer nessas questões. Então, vamos lá. 6 pessoas, eu preciso formar a primeira dupla. De quantas maneiras eu posso formar a primeira dupla? Então, 6 fatorial dividido por... Aí pego o menor, que no caso é 2 fatorial. Aí vamos fazer mais direto, né? Ó, aqui na frente vai vir o resultado de 6 menos 2, que no caso é 4 fatorial. E aí? Bom, eu vou decompor o 6 até esse aqui, que é o maior. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 fatorial escreve de novo. 4 fatorial é o próprio 4 fatorial, porque agora a gente vai fazer o quê? Vai cortar esse com esse. Então, eu tenho 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. No caso, é 15. Veja, se eu fosse montar apenas uma dupla, eu tenho, então, 15 opções. Só que eu tenho que entender o seguinte, quando eu vou formar vários grupos, a mesma dupla ela vai acabar se encaixando em 3 lugares, porque ela pode ser escolhida na primeira etapa, ela pode ser formada na segunda etapa ou pode ser formada na terceira etapa. Então, deixa eu ilustrar isso para você. Indivíduo 1, indivíduo 2, aí indivíduo 3 e o indivíduo 4, indivíduo 5 e o indivíduo 6. Bom, mas talvez pode acabar acontecendo o seguinte, ó, indivíduo 3 e indivíduo 4 juntos, aí o indivíduo 1 e o indivíduo 2, observe, eles estão juntos ainda. E aqui eu tenho o indivíduo 5 e o indivíduo 6. Observe que o indivíduo 1 e o indivíduo 2 eles podem acabar ocupando 3 posições. Eles podem ser escolhidos primeiro, em segundo ou em terceiro lugar, se eu quisesse ilustrar aqui para vocês, certo? Então, eu preciso dividir isso aqui por 3. Então, é assim que a gente trabalha. Quando a gente vai dividir em grupos,
quantos grupos eu vou formar, então eu vou ter que dividir essa galera por essa quantidade de grupos. Então, eu vou ter que pegar o meu 15 e dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5. Há 5 maneiras diferentes de combinar 6, 2 a 2, sabendo que eu vou formar grupos com duplas. Então, essa é a primeira etapa. Etapa de número 1 é montar a primeira dupla, certo? E agora, eu vou montar a segunda dupla. E o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, então eu queria que você parasse o vídeo e anotasse se você quiser, porque eu vou apagar tudo e vou começar o cálculo de novo. Então, beleza, nós já trabalhamos com o primeiro grupo. Depois que eu escolho as duas primeiras pessoas, me restam 4 pessoas para montar o grupo 2. E para o grupo 2, eu preciso formar mais uma dupla. Então, eu tenho a combinação de 4 tomados 2 a 2. A 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o menor. Aí vou escrever 2 fatorial de novo, porque esse segundo 2 é o resultado de 4 menos 2. 4 fatorial, então fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Corta um 2 fatorial com o outro 2 fatorial. 4 vezes 3, no caso, vai dar 12. 2 fatorial dá 2. 12 dividido por 2, isso aqui é igual a 6. Então, nós temos 6 opções aqui para a gente trabalhar. E agora, professor? Bom, você tem que entender o seguinte. Você não tem mais um outro grupo para formar? Então, quando o primeiro grupo foi escolhido, você tem que entender que essas 6 combinações, elas podem ser mescladas entre si também. Por exemplo, você já fixou o indivíduo 1 e o indivíduo 2. Por exemplo, lá na etapa anterior, nos sobram quem? Os indivíduos 3 e 4. Então, eu posso ter aqui o 3 e o 4 juntos, o 5 e o 6 juntos. Esse aqui, estando fixado, eu também posso ter aqui o contrário, o indivíduo 5 e o indivíduo 6, e no outro grupo, o indivíduo 3 e o indivíduo 4. Mas como a posição deles não importa, eu não posso contar eles 2 vezes, e por isso eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2, nesse caso, dá o próprio 3. Então, há 3 formas de montar o segundo grupo, certinho? Então, beleza. Agora, o segundo grupo está montado. Na hora de montar o terceiro grupo, fica fácil, porque eu vou ter 2 pessoas para montar uma dupla. Quantas formas diferentes eu posso montar uma dupla com 2 pessoas, gente? Só de uma maneira. Não adianta. Essa é a única forma, beleza? Bom, com todas essas informações em mãos, eu vou apagar de novo, então você para o vídeo para a gente fazer a forma direta de se resolver uma questão como essa, tá? Segue, então, nossa resolução, como seria direto. Quando você entende como fazer questões como essa, como é que a gente faz isso aqui? Eu tenho que montar o primeiro grupo de 2 pessoas, então eu vou pegar a combinação de 6 tomados 2 a 2. Só que eu vou ter que dividir isso aqui por 3, porque eu posso colocar essas duplas em 3 lugares. Fixada a primeira dupla, eu vou multiplicar isso pela segunda conta, que seria a combinação de 4 tomado 2 a 2. Como eu mostrei no desenho anterior, nós temos 2 lugares para colocar essa dupla. Então, aqui será dividido por 2. E para finalizar, eu só tenho uma dupla, né? Combinação de 2 tomado 2 a 2. Não tem como mexer elas. Eu só tenho uma única opção. Isso aqui a gente já calculou, não é isso? A gente fez essa conta e descobriu que isso aqui vale 5. Essa conta aqui a gente fez, descobriu que isso aqui vale 3. E essa conta aqui, ela sempre vai dar 1. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 1 vai dar 15. Logo, a alternativa C é a alternativa correta. Beleza? Essa não é uma forma comum de cair combinação, né? Até o momento da gravação desse vídeo eu ainda não fiz aula desse assunto, mas é um assunto importante que eu acredito que pegou muita gente, né? Porque o pessoal não se preparou para uma questão desse tipo. Então, só para finalizar isso aqui, quero frisar. Uma coisa é você ter 6 pessoas e formar uma dupla. Uma coisa é você ter 6 pessoas e formar 3 duplas, certo? Então, fica atento com isso aí. Qualquer coisa, comenta aí que a gente tenta ajudar, quem sabe gravar uma aula para ajudar vocês aí. Valeu! Pessoal, essa questão aqui, eu não vou me dar o trabalho de ler o enunciado inteiro por causa desse trechinho aqui, ó. Eles usam uma notação que não é muito comum ser encontrada nos livros didáticos, então há um certo choque até com o que eu já ensinei no nosso curso sobre conjuntos. Então, eu vou
desprezar isso aqui, porque realmente isso aqui é um ponto delicado até mesmo entre os livros de matemática, certo? O que você precisa saber de fato para dar conta de resolver essa questão? A definição de subconjunto próprio. Isso aqui, gente, é importante que você assista a nossa aula sobre conjunto das partes. Lá no nosso curso de conjuntos tem uma aula e o nome do assunto é conjunto das partes. Então, se você assistir essa aula, fica melhor para você entender isso que eu estou falando aqui, beleza? Então vamos lá, vamos criar uma situação aqui só para a gente poder ilustrar. Um conjunto que a gente vai chamar de conjunto A sendo composto por dois elementos, o A minúsculo e o B minúsculo. Tem uma coisa que a gente chama de conjunto das partes. O conjunto das partes de A são todos os subconjuntos que eu posso formar do conjunto A. Então, por exemplo, o meu conjunto A, ele é composto aqui pela letra A e pela letra B. Bom, quais são os subconjuntos do conjunto A? O primeiro subconjunto é o conjunto vazio. Então, eu posso pegar aqui ó, e separar um conjuntinho que não tem nada dentro. Então, o conjunto vazio é subconjunto de A. Eu posso pegar só um elemento, ou seja, só o elemento A. Então, o A, um conjunto que tem o conjunto A, certo? É um conjunto dentro de um conjunto maior. Eu posso pegar um conjuntinho e formar ele só com um elemento, só com o B. Então, eu tenho aqui o conjunto que tem o B. E também eu posso pegar um conjunto igual ao próprio A, que no caso tenha dentro dele o A e o B. Então, no caso, ficaria o A e o B. Então, eu tenho quantos subconjuntos no A? 1, 2, 3, 4. E eu até expliquei lá no nosso curso que quando os conjuntos são maiores, igual esse que a gente tem aqui, a gente usa uma fórmula. A gente pega 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto. No caso do conjunto A tem 2 elementos, então 2 elevado a 2, né, seria igual a 4. Então, o conjunto A tem 4 subconjuntos. Mas quando a gente fala de conjunto próprio, nós estamos falando de subconjuntos com exceção daquele conjunto que será igual ao próprio A. Concorda comigo que o conjunto A ele é igual a esse subconjunto que eu formei aqui? Deixa eu desenhar de novo, porque está tudo rabiscado. A e B. Então, aqui eu tenho o meu conjunto A. Aí eu vou pegar aqui um conjunto que eu chamo de conjunto X. O conjunto X ele é igual ao conjunto A. Eles têm os mesmos elementos. Então, esse aqui não é subconjunto próprio. Então, veja, conjunto vazio é subconjunto de A e também é um subconjunto próprio. Esse conjuntinho que tem só o B, ele é um subconjunto do A e ele é um subconjunto próprio. O AB é um subconjunto de A, mas não é subconjunto próprio. Então, o subconjunto próprio são todos os subconjuntos de um conjunto, com exceção daquele que é igual a ele, certinho? Então, falei um monte de coisa para tentar esclarecer isso para você. Então, como que a gente acha um subconjunto próprio? O subconjunto próprio a gente faz assim, ó, 2 elevado à quantidade de elementos que tem um conjunto, menos 1. Menos 1 que é o quê? Menos um elemento que é aquele que é igual ao outro conjunto, não é isso? Que é esse aqui que a gente está excluindo. Então, a gente teria que, nesse caso, nós teríamos 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 2 é 4. 4 menos o conjunto, que é igual ao conjunto principal, sobram apenas 3. Beleza? Para ficar mais fácil de entender, é só assistir nossa aula lá de conjunto das partes mesmo. E essa questão de subconjunto próprio, eu nem falo sobre isso lá, tá bom? Então, vamos prosseguir. Tendo dado toda essa explicação, agora a gente vai resolver a nossa questão, tá bom? Ele diz que x tal que x pertence aos inteiros são os números que não têm vírgula, tal que, aí ele vai dar essa expressãozinha aqui pra gente, ó, menos 13 é menor do que 6x menos 1, que é menor do que 17. Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é deixar o x sozinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui como se estivesse trabalhando com uma equação, só que nesse caso são duas inequações, uma à esquerda e uma para a direita. O que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou pegar esse menos 1 e vou mudar ele de lugar. Ele vai tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? Ele não é menos 1, ele passa para cá como mais 1. Então, aqui vai ficar menos 12. Por que é menos 12, professor? Menos 13 mais 1, porque ele estava negativo, passou positivo, virou menos 12. Aqui fica o 6x mesmo. Esse menos 1 também tem que ir para cá, ele tem que ir para todos os lados. Ele era menos 1, vira mais 1. 17 mais 1 vira 18. O 6 está multiplicando, então ele vai passar
dividindo. Então, eu vou dividir por 6, tanto o lado da esquerda quanto o lado da direita. 12 dividido por 6 vai dar 2, então é menos 2, que é menor que x, e o 6 também passa dividindo para cá. 18 por 6, no caso, vai dar 3. Esse é o meu limite, onde eu tenho que estabelecer para saber quais são os elementos do meu conjunto K. Logo, eu tenho K igual. Aí, eu abro a chave. O menos 2 não pode, veja, que é menor que. Então, se tivesse um igual aqui, poderia entrar o menos 2. Entra o próximo número. Qual é o próximo número depois do menos 2? É o menos 1. Aí vem o 0, aí vem o 1, vem o 2, o 3 não entra. O 3 é menor, o x é menor que o 3. Se tivesse um igual, o 3 entraria. Ótimo, esse é o conjunto K. Mas afinal, quantos subconjuntos próprios tem o conjunto K? Como eu elucidei lá nas ilustrações anteriores, a fórmula para achar todos os subconjuntos, que é chamado também de conjunto das partes, é 2n. Mas tem um dos conjuntos que não pode entrar aqui, que é o conjunto que tem o menos 1, 0 e 1. É um subconjunto. Vai ser um conjunto que tem outro nome, mas que terá os mesmos 4 elementos. Então eu tenho que subtrair um daqui, certo? Então se a questão me pedisse assim, quantos subconjuntos tem um conjunto K? Eu calcularia apenas 2 elevado a n. Mas como ele quer saber quais são apenas os subconjuntos próprios, eu tenho que subtrair um deles, beleza? Quantos elementos tem no K? 4. Então é 2 elevado a 4 menos 1. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. No caso dá 16. 16 menos 1 é igual a 15. 15 é a resposta da alternativa C. Bom, pessoal, nós temos aqui uma questão que deve ser anulada porque ela possui duas respostas corretas. Mas a gente vai resolver aqui para entender e poder aprender também com as certas e com as erradas. Então vamos ver cada uma aqui dessas informações e mostrar por que estão certas ou por que estão erradas. Ele fala do conjunto U. O conjunto U é o conjunto que ele chama de conjunto universo. O conjunto universo, gente, é o conjunto que contém todos os elementos que podem existir em uma questão, certo? Então, ele tem todos os elementos que esse aqui também tem, tá? Que é o conjunto porcentagem e o conjunto cifrão. Então, vamos lá. Ele quer saber qual das alternativas elas representam esse conjunto que nós temos aqui diante de nós. Então, nós vamos olhar primeiro para o conjunto A. Aqui ele tem o conjunto complemento do porcentagem, essa barrinha aqui em cima significa complemento. Então, vamos escrever esse conjunto aqui. Complemento de porcentagem. Bom, esse conjunto aqui, gente, o complemento é o seguinte, é tudo o que falta para que esse conjunto porcentagem vire igual ao conjunto universo. Então, veja, ele tem alguns elementos e os que faltarem para ele ficar igual ao conjunto universo, por isso a ideia de complemento, são os elementos que vão aparecer aqui, beleza? Então, vamos olhar para o universo e o que não tiver lá no conjunto porcentagem é porque faz parte do complemento. Então, vamos lá. O x, ele já está no conjunto porcentagem, beleza. O y não está, então eu escrevo o y aqui. Próximo elemento é o z. O z já está no conjunto porcentagem. O r não está no conjunto porcentagem, então ele vem para cá. Então, se eu quisesse complementar, para esse conjunto ficar igual ao conjunto U, eu precisaria colocar o r aqui. A próxima letra seria o S, está aqui. A letra T também não tem lá no conjunto porcentagem. E o P também, na verdade, já vai estar lá. Então, é isso. Os elementos Y, R e T são os elementos que faltam para que o conjunto porcentagem se torne igual ao conjunto universo. Segundo conjunto é o conjunto complemento do cifrão, tá? Ó, a barrinha aqui de complemento do conjunto cifrão. Isso aqui, então, vai dar igual. Mesmo raciocínio. Vou olhar para o conjunto universo e o que não estiver aparecendo no conjunto cifrão é o que precisa ser colocado aqui para poder complementar. Então, nós temos a letra X não aparece no cifrão, então escreve a letra X. Próximo, Y, o Y aparece no conjunto cifrão, então beleza. O Z não aparece, o R também não aparece, então Z, R. Aí vem o elemento STP. O STP aparece aqui, não é isso? Então, ele vem para cá
Beleza. Então, achei o complemento do conjunto porcentagem e o complemento do conjunto cifrão. Próximo passo é fazer a interseção desses conjuntos. Então, ó, a interseção do complemento do conjunto porcentagem, tá? É o símbolo de interseção, com o complemento do conjunto cifrão. O que é o conjunto, o que é a interseção? É o que aparece nos dois. Olhando para cá e para cá, apenas uma letra aparece em ambos, que no caso é a letra R. Bom, e o que mais que ele quer agora? Ele quer o complemento dessa união. Então, veja que tem mais um símbolo de complemento. O complemento da interseção desses dois conjuntos aqui. Bom, isso aqui eu poderia escrever, mas eu vou ser mais objetivo. Quais elementos entrarão aqui? Todos os que faltam para que esse aqui, que eu acabei de calcular, né? Deixa eu até circular ele. Todos os que faltam para esse conjunto se tornar igual ao conjunto união. Falta quem? Falta a letra X, Y, Z. Olha as letras aparecendo aqui. S, né, porque o R não precisa, já está aqui. T e P. Então, essa é uma resposta correta. Se eles não tivessem colocado mais uma alternativa correta, essa aqui seria a resposta da nossa questão. Certinho? Então, é a primeira vez que eu resolvi essa prova, né? Esse vídeo aqui já é uma regravação. Eu sempre reviso todas as alternativas, dessa vez eu me limitei à primeira. Foi um erro, um ato falho meu, só porque achei logo a resposta, tá? Então, essa é uma resposta correta. Aqui estarão exatamente esses elementos aqui, ó. Exatamente essa galerinha aqui, beleza? Só falta quem? A letra R, porque a letra R já está aqui, tá bom? Então, vamos para as próximas alternativas. Letra B, nós vamos subtrair esses dois conjuntos. É a mesma ideia, só que ao invés de fazer uma interseção, a gente faz uma subtração. Então, veja só, conjunto complementado porcentagem menos o conjunto complementado conjunto cifrão. Como é que faz a subtração? Eu olho para o primeiro e subtraio os que se repetem no segundo, no caso é o cifrão. Aqui, o único que repete é o y, não é isso? Então, o y é subtraído. As letras y e a letra t fazem parte só mesmo do conjunto porcentagem. Então, essa aqui é a resposta rapidinha dessa subtração, né? Eu subtraí apenas os que se repetem no seguinte. E aí vem a ideia do complementar, né? Complementar da subtração desses complementos, né? Então, menos, aí complemento do conjunto cifrão. E agora, eu vou olhar para o conjunto universo e vou escrever aqui os que não aparecem nesse, certo? Então, veja só, conjunto X, no conjunto X, no conjunto universo eu tenho o X, que não aparece, o Y ele já aparece aqui na subtração, então não entra no complemento. Aí eu tenho o Z, o R e o S, não é isso? Então, X aí, Z, R e o S. O que mais que eu tenho aqui? Aí o T, ele aparece aqui, aí vem a letra P. Então, a resposta correta para esse conjunto B aqui seria X, Z, R, S, P. Então, está diferente, né? Porque aqui entra o Y e aqui embaixo o Y não está entrando. Então, a alternativa B, de fato, é uma alternativa errada. Letra C é para pegar esses dois conjuntos e fazer a união deles, certo? A união é juntar. Então, complemento do conjunto porcentagem, união com o complemento do conjunto cifrão. Unir, gente, é juntar. Então, a gente vai seguir aqui mais ou menos a mesma ordem, que ele não segue a ordem alfabética, não é isso? Então, primeiro vem o X, depois vem o Y, X, Y, aí vem a letra Z daqui. É meio difícil porque ele não segue a ordem alfabética, né? Aí vem a letra R e a letra T. Letra R e a letra T. Perceba que aqui nós temos todos os elementos que podem aparecer nesse ou nos dois. Não é isso? É igual? Não. Aqui tem o R não aparece nesse. Aqui no de cima tem a letra S, aqui embaixo não tem a letra S. Então, de fato, a alternativa C na verdade, tem que terminar a questão, né? Isso aqui é a união ainda, desculpem. Aí vem o complemento desse conjunto aqui. Então, eu vou escrever exatamente como está aqui. Complemento da união do complemento do conjunto porcentagem com o complemento do conjunto cifrão. O que é o complemento mesmo? É tudo que falta. Então, vou olhar para o U
e vou ver o que falta nesse aqui. XYZ já está aqui. O R também já está aqui. O S, não, o S não está, então o S entra aqui. O T já está aqui. No caso, falta o P. Então, o correto para a alternativa C deveria ser esse indivíduo aqui, certo? E, de fato, isso não aconteceu. A alternativa D também está correta, e é por isso que ela tem que ser anulada, né? Mas vamos analisar o que aconteceu aqui. Nós vamos ter que fazer a subtração entre o complemento do conjunto porcentagem e o conjunto cifrão. Então, eu vou olhar para esse cara aqui e vou subtrair quem se repete no conjunto cifrão. Então, o Y se repete, então ele não é colocado aqui. O R não se repete. E aí, então, vem o T. O T se repete, então ele não entra. Então, nós temos aqui apenas o conjunto R. Se você lembrar da resolução da letra A, foi o que sobrou também. Então, na hora de fazer o complemento desse elemento aqui, o que vai acontecer, né? O complemento vai acabar me levando para esse mesmo conjuntinho aqui. Ó. Eu não vou nem escrever para não ficar repetitivo. Pega o conjunto U, elimina o R, né, porque é o único que não se repete, é o único que se repete, então elimina os repetidos, sobra X, Y, Z, S, T, P, certo? Então, questão possível de anulação, tá bom? Então é isso aí, valeu.